Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos resolver exercícios sobre os hidrocarbonetos, mais especificamente os alcanos ramificados. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Vamos à questão 1. Qual o nome do composto abaixo? A gente deve lembrar como é que a gente faz para dar nomenclatura de alcanos ramificados. O primeiro passo é encontrarmos a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. O que ficar de fora da cadeia principal, nós teremos a ramificação. E aí a gente identifica que ramificação é essa, numera a cadeia principal e, por último, dá o nome do composto. Então, seguindo essas regras, vamos ver aqui a nossa cadeia principal. Aqui nós temos a cadeia principal para esse composto. É a maior sequência de átomos de carbono. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa é a maior sequência de carbonos que nós temos. O que ficou de fora, a gente chama de ramificação. Então aqui eu vou botar um R para chamar de ramificação. E aqui eu vou botar CP para chamar de cadeia principal. Achei a cadeia principal, achei a ramificação. Agora eu vou numerar a cadeia principal. Mas eu numero de uma forma que o carbono que está ligado à ramificação, ou os carbonos que estejam ligados às ramificações, tenham os menores números possíveis. Se nós partirmos da esquerda para a direita, nós teremos essa numeração aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Se nós partirmos da direita para a esquerda, a numeração vai ficar aqui: carbono 1, 2, 3, 4. Então, o carbono que vai ter a ramificação, que tem a ramificação, vai ter uma numeração maior se partirmos da direita para a esquerda. Então, a numeração tem que partir da esquerda para a direita, para ele ficar com a numeração menor. Então, achei a cadeia principal, achei a ramificação, numerei a cadeia principal e agora eu dou o nome do composto. Para eu dar o nome do composto, eu localizo a ramificação, então coloco 3. 3 é para dizer que no carbono 3 tem algo, tem uma ramificação. Quem é a ramificação? A ramificação aqui é com um único carbono, e aí esse tipo de ramificação, o nome é metil, então 3-metil, e eu falo o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 átomos de carbono. Para 6 átomos, o prefixo é ex, o infixo é an, porque é um alcano, e a terminação o. Então, o nome do composto é 3-metil-hexano. Esse é o nome correto do composto aqui, 3-metil-hexano. Questão 2. O composto orgânico representado a seguir é denominado. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos achar a cadeia principal, depois vamos achar as ramificações, numerar a cadeia principal e dar o nome do composto. A cadeia principal a gente sabe que é o quê? É a nossa maior sequência de átomos de carbono. Então essa é a cadeia principal, essa é a maior sequência de átomos de carbono. Vamos agora o que ficou de fora, a gente entende que é a ramificação. Então, tem uma ramificação, tem outra ramificação aqui. Ó. Nós temos duas ramificações nesse composto. Então, aqui é a cadeia principal e nós temos duas ramificações. Cadeia principal, maior sequência de carbono. O que ficou de fora, a gente chama de ramificação. Legal? Vamos lá, então, agora numerar a cadeia. A gente vai numerar a cadeia de forma que os carbonos que têm as ramificações têm os menores números possíveis. A gente já viu isso na questão anterior. Então, aqui, nesse sentido, no sentido da esquerda para a direita, nós vamos ter os menores números possíveis. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. No carbono 2, nós temos a ramificação com um único carbono. Essa ramificação a gente sabe que é a ramificação chamada metil. Mas no carbono 3,
nós temos a ramificação com 2 carbonos. E quando nós temos a ramificação com 2 carbonos, o nome dela é etil. Achei a cadeia principal, achei as ramificações, numerei de forma que as ramificações tenham os menores números possíveis. Agora eu darei o nome da cadeia. Aqui a gente deve prestar atenção porque aqui nós temos a ramificação chamada metil. Metil começa com a letra M. E aqui eu tenho a ramificação chamada etil, que começa com a letra E. Quando a gente vai dar o nome do composto, a gente vai seguir a ordem alfabética. Então, o etil, na nomenclatura do composto, virá antes do nome metil. Então, eu localizo a ramificação etil, está no carbono 3, então eu boto lá 3-etil. Localizo a ramificação do carbono 2, que é 2-metil, e digo o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos. 5 carbonos, a gente viu que o prefixo é pente, o infixo é an, porque é um alcano, e a terminação o, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome total do composto vai ser 3-etil, 2-metil, pentano. Então, 3-etil, 2-metil, pentano. Resposta correta, a letra E. Questão 3. O nome correto do hidrocarboneto ramificado, cuja fórmula está esquematizada a seguir, é... De novo, a gente vai seguir sempre a mesma regra. Achar a cadeia principal, achar as ramificações, numerar a cadeia principal e dar o nome total do composto. A cadeia principal a gente sabe que é a maior sequência de átomos de carbono. Então essa é a nossa maior sequência. Essa é a nossa cadeia principal. O que ficou de fora a gente chama de ramificação. Isso aqui é ramificação. Ficou de fora da cadeia principal é a ramificação. Agora a gente vai numerar a nossa cadeia. A gente vai numerar de forma que os carbonos que têm as ramificações, eles têm os menores números possíveis. Lembre-se, cada pontinha dessa aqui é um carbono, é um átomo de carbono. Lembre-se disso. E visualmente a gente já consegue identificar que a numeração vai ser da esquerda para a direita, porque dessa forma os carbonos que têm as ramificações terão os menores números possíveis. Então eu tenho aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 e o carbono 8. No carbono 3 e no carbono 4, nós temos ramificações com um único carbono, e essa ramificação desse tipo CH3, a gente sabe que o nome é metil. Então agora, para a gente dar o nome do composto, a gente vai localizar as ramificações, vai dizer quem são elas e vai dar o nome da cadeia principal. Como nós temos duas ramificações iguais, a gente vai usar um prefixo antes do nome da ramificação. A gente vai usar um prefixo di para indicar que são duas ramificações iguais. Então nós temos duas ramificações iguais, a gente dá o nome, a gente usa um prefixo di. Então eu localizo as ramificações 3 e 4 de o que? O nome dessa ramificação é metil. Então é 3,4-dimetil e o nome da cadeia principal tem 8 carbonos. A gente sabe que para 8 carbonos o prefixo é oct, o infixo an e a terminação o, porque é um hidrocarboneto. Então, nome total do composto 3,4-dimetil octano. Vamos ver onde é que está a resposta correta. Letra B, 3,4-dimetil octano. Esse é o nome do composto. Questão 4. O isoctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis nas gasolinas comerciais do que moléculas de cadeia linear, uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva, causando até perda de potência. Então, essa é a estrutura do isoctano. Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do isoctano. De novo, a gente vai seguir o raciocínio de achar a cadeia principal, identificar quem são as ramificações, numerar a cadeia principal e dar o nome do composto. Nós temos aqui a cadeia principal, que é a nossa maior sequência de carbonos.
Então, essa é a maior sequência de carbonos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, essa é a cadeia principal. O que ficar de fora da cadeia principal são ramificações. Nós temos aqui, ó, uma ramificação, outra ramificação, duas e três ramificações. E as três são iguais. Vamos fazer agora o que? Numerar a cadeia de forma que os carbonos que tenham as ramificações tenham os menores números possíveis. Então, aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Então, achei a cadeia principal, achei as ramificações, numerei a cadeia principal, agora eu vou dar o nome do composto. A gente tem três ramificações iguais. Na questão anterior, nós tínhamos duas ramificações iguais. E a gente utilizou um prefixo para indicar que as duas ramificações eram iguais, a gente usou o prefixo di. Aqui, como são três ramificações iguais, a gente vai usar também um prefixo. A gente vai usar um prefixo tri. E aí a gente vai identificar, localizar essas ramificações. No carbono 2, nós temos duas ramificações. Então, eu coloco ele duas vezes para indicar que naquele carbono eu tenho duas ramificações e que elas são iguais. Então, eu boto lá 2,2 e aí localizo a terceira ramificação que está no carbono 4. Então, 2, 2, 4. Trimetil. Por que trimetil? Porque são três ramificações do tipo metil. E a cadeia principal que tem 5 carbonos. 5, o prefixo é pent, o infixo é an, porque é um alcânide, e a terminação o, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto vai ser 2,2,4 trimetilpentano. Então, a resposta correta é a letra B. 2,2,4 trimetilpentano. Esse é o nome do composto. E a última questão, nós temos aqui, né, o nome correto do composto orgânico de fórmula. Aí nós temos aqui a fórmula do composto. Aí nós temos as opções. De novo, vamos seguir o mesmo raciocínio. Achar a cadeia principal. A cadeia principal é sempre a maior sequência de carbonos. Então, nós temos aqui a cadeia principal. Essa é a maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aqui é a cadeia principal. O que ficou de fora, a gente já sabe que é ramificação. Ficou de fora, ramificação. Ó, ficou de fora, ramificação. Nós temos três ramificações. Agora a gente vai numerar. Numerar de forma que os carbonos que têm as ramificações tenham os menores números possíveis. Vejam que se a gente começar de baixo para cima, os carbonos que têm as ramificações terão os menores números possíveis. Aqui vai ser número 2, aqui vai ser número 3. Se nós viermos de cima para baixo, eles terão números maiores. Aqui seria carbono 1, 2, 3, seria 4 e 5. Então, por isso que eu vou numerar aqui, tomando como sentido de baixo para cima. Então, aqui é o carbono 1, é o carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Pronto. Achei a cadeia principal, achei as ramificações, numerei a cadeia principal e agora a gente dá o nome do composto. De novo, nós temos a situação que temos três ramificações que são iguais. Então, a gente vai usar o prefixo tri antes do nome da ramificação para indicar que são três ramificações que são iguais. Aqui, semelhante à questão anterior, nós temos duas ramificações no mesmo carbono. Então, a gente repete o número do carbono para indicar que naquele carbono nós temos duas ramificações iguais e damos o nome do composto, o nome da cadeia principal. Então, localizamos as ramificações. Então, 2. No carbono 3 nós temos duas ramificações. Então, fica 2, 3, 3. Trimetil. Tri porque são três ramificações iguais. E o nome da cadeia principal, que tem 6 carbonos. Para 6 carbonos, nós temos o prefixo ex, o infixo an,
por ser um alcano e a terminação O por ser um hidrocarboneto. Então, o nome do composto é 2,3,3-trimetilhexano. Então, vamos achar aqui, letra C, 2,3,3-trimetilhexano. Resposta correta, letra C. Então, pessoal, com isso nós vimos as regras de nomenclatura para os alcanos ramificados. A gente deve seguir a seguinte sequência: achar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono, achar e identificar quem são as ramificações, numerar a cadeia principal de forma que os carbonos que têm as ramificações tenham os menores números possíveis e depois dar o nome do composto. Ok? Então por hoje é só. Até a próxima. Bons estudos e fiquem com Deus.